há que se lembrar que as instalações das CPIs na Câmara dos Deputados, onde o Lira é o presidente, seguem travadas quase 2 semanas após a criação dos colegiados. Isso porque o Arthur Lira, presidente da casa, está em viagem oficial aos Estados Unidos para participar de eventos, reuniões e palestras. Além disso, a disputa dos partidos por vagas nas comissões também contribui para o ritmo lento do andamento dessas comissões. A previsão é que Lira retorne ao Brasil ainda nesta semana. Eu acho ótimas essas previsões. Ainda nesta semana. Ninguém comprou passagem, não é uma viagem, não tem agenda oficial. A previsão é que ele volte ainda nesta semana. O Brasil está sussa, não está acontecendo nada aqui. Está tranquilo, está favorável, suave, na nave, de boa na lagoa. E eu estou nos Estados Unidos e pode ser que eu volte esta semana. Segundo a assessoria da Câmara, as CPIs serão destravadas somente após a volta de Arthur Lira. Em primeiro lugar, professor Marcelo Suano, que compromissos são esses para reuniões, compromissos? O que o Lira foi fazer nos Estados Unidos que é mais importante do que destravar os temas mais importantes do Brasil hoje? Bom, inicialmente, Pavinato, boa tarde. Boa tarde a Daniela, ao Ricardo, ao Felipe, a toda a produção. Tem beijinho especial hoje? Hoje não, porque você proibiu as pessoas quando me encontram na rua, não mando mais beijo para ti. Eu não mando mais beijo para ninguém mais, porque todo mundo me coloca para ser o porta-voz do carinho que tem por ti. Você barra, então ninguém manda mais. Eu só fiz um xiste. Eu sou um sujeito xistoso. E pior que todo mundo me pega mesmo com o porta-voz do carinho que tem por você. Aí você pega e me dá a pancada. Continuem mandando beijos ao professor Marcelo Suano. Por meio de mim, para ti. Mas continuando, e um abraço, meus cumprimentos a toda a audiência. Olha, são alguns pontos que são interessantes. Primeiro deles, não existe nenhum impedimento legal para que ele faça essas palestras. E ele sai do país exatamente dentro daquilo que a legislação autoriza. A pergunta-chave são algumas perguntas que são essenciais. Primeiro, ele foi para um evento aonde? Organizado por quem? Ele foi um evento organizado por acho que ainda cabe a sua senhoria, o João Dória, porque agora ele não é mais governador, mas sua senhoria João Dória, ou sua excelência o governador João Dória, dentro da empresa dele, que está dentro da lógica também. Claro. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. O João Dória, sim, ele é um empresário, ele faz o que ele quer, ele está dentro do direito dele. E ele trabalha exatamente fazendo advocacy para aqueles que são mais light ou fazendo lobby para aqueles que não são light, porque eu particularmente não tenho nada contra o lobby. Eu acho que o lobby deveria ter, inclusive, ser regulamentado. Está reunindo autoridades para se expressar sobre os problemas políticos brasileiros nos Estados Unidos. A pergunta é por que é nos Estados Unidos, não é aqui. Essa é a primeira pergunta. Mas isso aí eu não vou me aventurar a responder. A segunda diz respeito não seriam mais 2 questões. A segunda não tem mais o que fazer no Brasil? Claro que tem o que fazer no Brasil. As nossas pautas estão travadas. Há questões que estão sendo trabalhadas e que têm urgência. Eu não diria nem mais a CPMI da fake news, né? Desculpa, a CPMI do 8 de janeiro, porque já ficou muito claro que se tornará não um grande circo, mas se tornará um grande instrumento para tentar desmoralizar a oposição, mesmo que a CPI ou CPMI sejam instrumentos de oposição na realidade, mas a maneira como está sendo trabalhado é para fazer com que ela seja inútil ou apenas que traga, pelo menos, e aí que vai ser o trabalho da oposição, trazer fatos que não estão querendo, sobre os quais não estão querendo colocar o holofote. Então, há muitas pautas, há o problema do teto fiscal, há o problema da reforma tributária, há o problema do marco do saneamento, há dezenas de problemas que ele vai embora. E toda vez que o presidente sai, exceto ser o vice-presidente da Câmara assuma e toque adiante, o que eu acho que não é viável, não é possível, porque a pauta é definida pelo presidente, então tem que esperar. Não sei qual seria o aspecto regimental que autorizaria isso, para ele passar para o vice-presidente, mas tem que esperar a sua volta.
Significa... o brasileiro só de marco do saneamento é o Marco Aurélio que faz, que é hidráulica. E tem aí... Que chamam para consertar... Para encerrar, que é o pior, da minha perspectiva, isso fica muito claro que está dentro da estratégia do Lira. Ele quer exatamente dar tempo para que os quadros se organizem para chegar a algum meio termo definido por ele para os seus assessores e para os seus imediatos. Defina quadros se organizem. Primeiro, a oposição. Segundo, o governo. Terceiro, principalmente o governo e as lideranças partidárias. Quarto, as lideranças da oposição com os seus nichos ou seus grupos que têm pretensões ou têm interesses imediatos, tanto no marco do saneamento, quanto no marco da questão do MST, quanto na questão do 8 de janeiro. Ou seja, esses quadros precisam se acomodar. O problema é que quando você fala que os quadros precisam se acomodar, você imagina são 2 blocos como se fossem 2 times americanos, de futebol americano. Não é. Na realidade, você tem 2 times de futebol, um São Bernardo, outro o São José, e tem um monte de time de primeira divisão ali que está preocupado mais em enriquecer e ganhar campeonatos no final do campeonato. Que esses é que estão se adequando. Mas eu vou mais para lá porque aqui eu tiro tenho mais retornos. Eu vou apoiar aqui mas eu vou negociar essa CPI com um cargo aqui apoiando a CPMI ali. Ou seja, é esse o processo de negociação. Eu não sei se o Felipe vai concordar, se o Ricardo é bem... E aí, Felipe? E aí, Felipe, está esperançoso com a volta do Lira? O que você achou desta ida do Lira? Não, primeiro... Ou você acha que este Lira vai demorar 20 anos? Não, na essência, eu concordo com o professor aqui hoje, né? Primeiro ponto que eu queria deixar claro, é impressionante como nós somos colonizados mentalmente. Temos que sair do Brasil para discutir o Brasil. O pessoal gosta de fazer evento na Inglaterra, fazer evento em Boston, em Cambridge, fazer evento em Nova York para discutir o Brasil. E vai todo mundo daqui, pega o avião, vai para lá, chega lá e discute lá. Depois vai todo mundo no mesmo avião, vai todo mundo no mesmo avião para discutir o Brasil no avião e chega aqui e esquece o problema do Brasil. Então é impressionado como nós somos colonizados mentalmente. Né? Impressionante como o Brasil não muda. Né? O Brasil gosta desse negócio, apego ao país desenvolvido. Você jura, por Deus, que você está nesse grau de inocência? E agora um ponto que eu acho que o professor colocou, eu acho que é verdade, e eu concordo com ele, não é? Essa saída do Lira, para mim, foi o freio de arrumação. É isso aí. A Câmara dos Deputados ficou praticamente o mês inteiro aí como alvo do jornalismo, como alvo de crítica. Então, esse evento acabou caindo como uma luva para distender, né? Para o Lira ter o sossego, para a Câmara ter o sossego, para as forças políticas começarem a conversar entre elas novamente. No momento em que a PL da fake news saiu da pauta, não é? Ou seja, então dá tempo para as pessoas se movimentarem, dá tempo para os deputados se articularem. Então foi realmente uma pausa estratégica. Porque não tem nenhum sentido, Pavinato. Imagina o seguinte, a sessão da Câmara é terça, quinta-feira. O Lira viajou na quinta. Teoricamente, daria para ele fazer todos os compromissos dele na sexta-feira e na segunda-feira, por exemplo. E no fim de semana também, não é? Daria para ele perder, por exemplo, só terça-feira de sessão. Mas não, ele fica uma semana exatamente para esse feito de arrumação. Que a pessoa Dani, a pessoa ela se voluntaria para ser presidente. Quando você se voluntaria para ser presidente, é a mesma coisa que você se voluntariar para ser síndico. Ou seja, você quer arrumar as coisas. Você quer imprimir ordem nos trabalhos da maneira que você enxerga que seja mais efetivo o lugar. Agora, para fazer isso aí, que nós estamos vendo, é como aquela mulher que quer muito ser mãe, tem os filhos, contrata 20 babás e vai fazer o day spa. Pelo menos ela contratou babá, né? Não é? Ou a madame que sai de casa, fala, minha casa está uma bagunça, eu sou a dona da minha casa. Vou sair enquanto as criadas arrumam tudo. Para que então? Não é? Chega aqui. Para que então escolher este papel? E para que a gente sabe? São perguntas retóricas, tá? Perguntas retóricas, para quem não sabe, quem nos acompanha, são perguntas que todo mundo sabe a resposta, né?
Mas hoje em dia a gente não acha muito prudente falar direto. Exatamente, Pavinato. Bom, uma boa tarde, Pavinato. Boa tarde aos colegas à mesa. Uma boa tarde para toda a audiência da Jovem Pan. Eu estava aqui antes de começar o programa comentando com os colegas que o João Dória, ele consegue atrapalhar até mesmo quando ele não está dentro do governo, não é? Porque, enfim, qual é a lógica, como vocês já estavam falando aqui, qual é a lógica de você discutir o Brasil, os problemas do Brasil indo para os Estados Unidos? Eu só quero fazer uma parte. O João Dória está no direito dele. Errado tá quem tendo que fazer coisa aqui aceita. Não, ele até está dentro do direito dele, não é? Mas na verdade ele está dentro do direito dele e coloca toda essa aula de que ele está querendo falar sobre o Brasil, discutir os problemas do Brasil, mas na verdade ao final não é essa questão, não é? Porque se tivesse mesmo preocupado em debater as questões do Brasil, estaria chamando audiências públicas dentro do Congresso Nacional e não retirando as lideranças políticas do país que deveriam estar trabalhando aqui no nosso país, porque tempo não falta, nós já deveríamos estar trabalhando nessas questões das CPIs e de todas as prioridades que existem aqui no país. Não faz sentido, nesse momento tão importante, sair para debater o Brasil lá fora e, como o próprio Felipe aqui falou, chega aqui, esquece tudo que foi debatido lá, não é? E dá um start, zera tudo para ver efetivamente o que vão fazer aqui dentro do país, não é? Agora, voltando, eu ainda acho sim que o João Dória ele acaba atrapalhando, mas a gente não sabe até que ponto ele também não é uma peça dentro dessa estratégia de tentar fazer com que se acalme todos esses debates, né? E quem sabe até, será que vai acontecer realmente a CPI? Porque quando nós temos todas essas notícias, presidente da Câmara saindo, as lideranças saindo, mesmo que seja para debater o futuro do nosso país, a gente começa a repensar, bom, será que eles estão realmente levando a sério ou é uma estratégia de tentar fazer com que esse debate acalme e finalmente que não se leve à frente as questões da CPI? Eu imagino que não, porque a pressão da sociedade é grande e essa pressão precisa continuar. Olha, agora, Ricardo, reuniões, eventos e palestras. Isso não é aquela mesma coisa? Reuniões, eventos, reuniões com quem? Reuniões para quê? Eventos e palestras, qualquer coisa é um evento, né? Eu ir lá assistir Cats é um evento. É um evento. Né? Eu ir para lá assistir o Rei Leão é um evento. Eu visitar a Estátua da Liberdade é um evento. Agora, as palestras nós sabemos. Agora, e as reuniões? É isso que me preocupa. As reuniões. Bom, boa tarde, Pavinato, meus colegas aqui da bancada. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham no Brasil e no mundo. Você vê que ele é pretensioso, né? Sou porque sei que temos agência em Boston, na Colômbia, em vários lugares, na Espanha. Sempre dá uma audiência de Boston mesmo. Mas, enfim, Pavinato, o xadrez da política, ele é complexo, sim. E acho que o professor Soano colocou aqui eu concordo com o que ele disse. O xadrez da política só não dá xadrez, meu filho. Pois é. Enfim, só quem perde nessa parada é sempre o povo. Nós temos muitas questões a serem tratadas aqui no Brasil. E essa semana estratégica deste evento, essas reuniões lá, um evento que foi organizado pela empresa do ex-governador João Dória, e tem vários políticos. Está o Lira lá, mas tem governadores de alguns estados, tem vários deputados. E a gente sabe que, além de participar desse evento, eles fazem as reuniões lá fora, onde tem um acesso menor da imprensa brasileira, onde eles têm mais tranquilidade para articular a política que eles querem fazer aqui no Brasil. E esse tempo, essa semana que o Lira vai ter aí, que a gente já sabe que então não deve sair CPI essa semana, porque o presidente está nos Estados Unidos, a gente nem sabe, é possível que ele volte esta semana, e ele vai ganhar um bom tempo para conversar com os líderes partidários, para conversar com o governo, para acomodar as lideranças políticas, cada um aonde elas querem estar dentro desse jogo de tensão entre governo e oposição, quem fica com presidência de quê, quem fica com relatoria de quê. Eu acho que caiu bem a calhar esse evento organizado em Nova York, para que o Lira, que ele poderia dar ali o tom de quando ele quer participar. Vou participar na segunda, de manhã, vou pegar um voo à noite, vou voltar para o Brasil, vou tocar os trabalhos no Congresso Nacional. Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando do presidente da Câmara dos Deputados. O país está aguardando ele
para poder andar com algumas CPIs, que a gente acha que, inclusive, algumas CPIs vão diminuir o rito de trabalho do Congresso, que talvez já nem seja lá esse rito de trabalho que o povo brasileiro precisa e merece. Enfim, nesse xadrez da política, nada é tão simples, nada é tão fácil, e quem perde sempre somos nós.